Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho a satisfação de entrevistar o professor José Fernando Simão, renomado jurista e professor de Direito Civil da Universidade de São Paulo. Professor Simão, muito obrigado por aceitar o convite do nosso blog e eu gostaria de iniciar a nossa conversa porque muito se discute a respeito dos prazos, sejam eles decadenciais, prescricionais na construção civil. Como a jurisprudência atualmente ela já praticamente está pacífica, entende-se que o artigo 618 seria um prazo decadencial, aquele prazo de 5 anos seria um prazo decadencial e não um prazo prescricional. Em virtude disso, a jurisprudência, antes do Código de 2002, entendia que o prazo pelo qual o construtor respondia por eventuais vícios ocultos na construção seria o prazo de 20 anos, que é o prazo geral, que era o prazo geral da prescrição no Código de 16. Com o advento do Código Civil de 2002, esse prazo de 20 anos foi reduzido para o prazo geral de 10 anos. E a jurisprudência acompanhou esse prazo, passando a entender que respondia, portanto, o construtor pelo prazo de 10 anos por eventuais vícios na construção. Mas ainda assim, muito se discute hoje em dia. Eu gostaria de saber que você, em virtude da sua livre docência, que tratou exatamente sobre a prescrição e decadência, que nos dissesse um pouco a respeito de prazos, sejam eles os prazos decadenciais, sejam os prazos prescricionais na construção civil. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom poder conversar sobre direito civil, que afinal nós gostamos tanto, e ainda mais num tema que é um tema sempre atual. Esse tema não perde atualidade, porque nós sabemos que o Brasil hoje é um país que constrói muito, é um país que constrói muito e que, pelo visto, continuará construindo, é um movimento crescente e, portanto, evidentemente, onde se constrói, problemas surgem. E a sua pergunta é muito oportuna, porque efetivamente nós tivemos uma mudança grande entre os dois sistemas. O Código Civil vigente até 2003, de 1916, no artigo 1245, ele trazia a hipótese de responsabilidade pelos vícios de solidez e segurança, sejam eles ocultos ou aparentes. E dizia que o construtor, o empreiteiro, responde pelo prazo de 5 anos. Isso é o que dizia o Código Antigo. E surgiu então uma dúvida, esse prazo de 5 anos é um prazo para quê? Ou seja, se o vício surgir depois de 5 anos, o empreiteiro não responde, ou é um prazo para eu reclamar do empreiteiro a indenização pelo vício, reclamar o conserto? Essas coisas não ficaram claras pelo texto da lei, mas como bem lembrou Alexandre Gomide, a jurisprudência foi entendendo, foi pacificando, até sumular, a súmula 194, Exatamente. Que o prazo de 5 anos daquele artigo 1245 era um prazo de garantia, ou seja, qualquer problema de solidez e segurança surgido nestes 5 anos era de responsabilidade da construtora, ela não podia se eximir. Agora, surgido o problema durante os 5 anos, por exemplo, uma rachadura, vazamento na garagem, rachadura estrutural, problema de coluna de água, o comprador, o adquirente da unidade, o adquirente do imóvel, teria então 10 anos, aliás, 20 anos para reclamar do vício. Para reclamar o que? A indenização ou a reforma ou a correção do vício. 20 anos. Porque era o caput do artigo 177. Quando o Código Novo entra em vigor, nós temos um problema. Porque o artigo que correspondia àquele 1245 passa a ser o 618. E o 618 tem um parágrafo único que não existia no Código Antigo, que começa assim: decai no prazo de 180 dias vamos dizer assim, o dono da obra que não reclamar dos direitos previstos nesse artigo. Reclamar, ficou um verbo aberto. Bom, então nós temos agora um problema. Será que aquela jurisprudência pacífica e consolidada, que dava 20 anos para eu reclamar, e que hoje, trazendo para o código atual, seria o prazo de 10, continua produzindo efeitos, assuma 194 com as adaptações necessárias, ou agora o prazo para reclamar seria de 180 dias, como está no parágrafo único do 618. Para entender essa questão, eu vou lançar de maneira bem simples a distinção entre prescrição e decadência, porque é a partir desta distinção
é que nós vamos obter a resposta se efetivamente o prazo é de 180 dias ou o prazo é de 10 anos, atualizando a súmula 194 do Superior Tribunal de Justiça. Então, o que acontece? A prescrição é realmente o efeito do tempo sobre a relação jurídica que tem por condão extinguir pretensões. Ou, como eu gosto de dizer mais tecnicamente, ineficacizar, tornar ineficaz a pretensão. Mas para usar de termos bem simples, se eu tenho uma pretensão, ou seja, a faculdade de exigir alguma conduta do devedor, conduta que pode ser pagar, que é o dar, fazer, que é o construir, ou não fazer, que é uma abstenção, essas condutas devem ser exercidas dentro de prazos. Se eu não exijo, dentro do prazo, que a conduta seja realizada, dar, fazer ou não fazer, ocorre a prescrição. Então, como se trata de uma pretensão, é correto a gente dizer que, então, os prazos prescricionais, eles referem-se às ações condenatórias? Como disse Agnella Amorim Filho, sempre para se exigir um dar, um fazer ou não fazer. Guardem isso. Se eu exijo dinheiro, eu exijo um dar. Isso é o conceito de prescrição à luz do Código atual. A decadência não. A decadência, ela extingue direitos potestativos. Ou seja, ela extingue direitos que eu posso exercer, mesmo sem a colaboração, sem a concordância, mesmo com oposição do outro sujeito. Portanto, a decadência, ela extingue direitos potestativos, que não tem a ver com dar, fazer ou não fazer. E daí, lembrando o que você há pouco dizia, ela tem relação direta com as tutelas constitutivas ou desconstitutivas, que criam ou desfazem relações jurídicas. Portanto, vamos guardar essa ideia para trazer a sua resposta agora. Se a decadência extingue direitos potestativos e a prescrição extingue pretensões, evidentemente que, se eu for pleitear ao construtor uma reparação pecuniária, uma indenização, ou for pleitear do construtor uma reparação in natura, que eu diria, que é um fazer, arrumar o vício, por exemplo, trocar a manta que cobre a garagem, que está gerando queda de água, que não está impermeabilizando suficientemente bem, trocar a coluna do prédio, porque foi mal projetada e aquilo está causando infiltrações nas unidades autônomas. Tudo isto, que é dar dinheiro ou refazer a obra, está sujeito a um prazo prescricional. Portanto, correta a primeira leitura que tem sido feita pela jurisprudência brasileira, que o prazo para isso é de 10 anos. Ou seja, é a súmula 194 reinterpretada à luz do Código atual. Simão, com relação ao prazo prescricional, então ficou bem claro, prazo de 10 anos. Mas até agora eu não entendi, então, a que se refere o parágrafo único do artigo 618? Exatamente. É a questão mais delicada, porque como o prazo de decadência, e o artigo diz decai, eu tenho que imaginar uma tutela desconstitutiva. Portanto, a leitura que a doutrina faz é que 10 anos para reclamar perdas e danos ou reparação da obra. Mas se eu quiser desfazer o contrato, que é a chamada resolução ou redibição, no caso em razão do vício, esse prazo é de 6 meses, que na verdade é meio a técnica, é melhor usar 180 dias, porque nós sabemos que em direito, prazo em meses e prazo em dias são contados de maneira diferente. Portanto, o prazo de 180 dias é para desfazer o contrato. Tá. Agora, Simão, a grande dúvida que eu fico é o seguinte, ninguém compra... Ou, desculpe, para desfazer o contrato ou abatimento do preço em razão do vício, tá, que é a segunda possibilidade. A pergunta que fica é a seguinte, ninguém compra uma unidade em um prédio, um apartamento, pensando que ele vai durar o prazo máximo de 10 anos. Porque uma vez que o prazo prescricional é de 10 anos, então eu não posso dizer, ou não poderia imaginar, que o prazo de uma estrutura é limitado ao prazo de 10 anos. Ou seja, 10 anos e um dia, se rui o prédio, perde-se a responsabilidade. Em virtude disso, e a gente teve um julgado que foi bastante divulgado e que tem trazido muita discussão para o nosso setor, que é o RESP 984-106 de Santa Catarina. E esse RESP ele tem uma passagem que é muito interessante, que diz o seguinte: em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido
depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo-se ter sempre em vista o critério da vida útil do bem. Ou seja, a gente pode, a partir disso, dizer que, não obstante esse prazo prescricional de 10 anos, eu preciso entender o prazo de responsabilidade do construtor pelo prazo de vida útil do determinado sistema? Então vamos devagar com a ideia. O 618 diz que o prazo de garantia é de 5 anos. Sim. Surgido o vício, neste período, 5 anos, eu tenho 10 para reclamar. Essa é a ideia. Ou seja, o vício surge em 5, em até 5. Prazo de garantia. Que é o prazo de garantia. E eu tenho 10 para reclamar do surgimento do vício. Agora, se eu imaginar o que o julgado diz, e ele está correto, eu vou fazendo uma analogia muito simples com um veículo, para depois voltar à construção civil. Eu, outro dia, recebi uma consulta de uma pessoa que havia adquirido um Audi muito caro e muito sofisticado, e que 1 ano após o uso, o câmbio, por ter uma peça eletrônica, uma peça de alta tecnologia, havia queimado, e para trocar aquele câmbio, a concessionária pedia R$3.000, porque dizia que a garantia já tinha expirado. Ou seja, praticamente o câmbio queimou 1 ano. Ninguém imagina que compra um Audi para durar 1 ano. E um câmbio sofisticado como aquele. Então vamos trazer para a construção civil. Eu não imagino que eu compro uma unidade autônoma, um apartamento ou uma casa que seja, e que depois de 5 anos eu vou ter problemas decorrentes de vícios estruturais. Eu imagino que eu possa ter o desgaste natural, como diz o julgado, o que é óbvio. Se eu compro um sapato, depois de 5 anos usando sapato, ele não é igual ao novo. Mas se eu compro um sapato que com 1 ano de uso a sola solta porque a cola utilizada é de má qualidade, esse é um vício oculto. Então vamos separar as coisas. Eu não posso reclamar, por exemplo, depois de 5 anos, porque a pintura do prédio não é mais igual a um prédio novo. Isso é óbvio que é um desgaste natural. Ou porque a cor dos azulejos da piscina já estão esbranquiçando, porque é o natural. Agora, imaginemos um vício de construção. Vamos lembrar o caso, que não é tão recente, mas está na memória de todos, do Palace 2. O Palace 2 não tinha um problema de 5 ou de 50 anos, ele foi construído com areia da praia. Ou seja, neste caso, eu tenho que pensar em vida útil de um prédio. O prédio não foi feito para durar 5, 10 ou 15. A partir do momento que se detecta o vício, é o que diz o julgado, e eu estou de acordo, nós vamos ter o início do prazo para se reclamar de 10 anos. Ainda você vai me perguntar que o vício apareça daqui a 50 anos. Se for um vício oculto, que ficou lá, em germe, em embrião, e só apareceu 50 anos depois, sim. Agora, desgastou o encanamento porque ficou velho. Faz parte da regra da vida. Envelhecer faz parte. Tem que se trocar encanamentos e assim por diante. Portanto, é correta essa primeira parte do julgado. Então a gente pode dizer que para determinados sistemas construtivos, a gente tem que se balizar, então, da vida útil daquilo. A grande dificuldade que eu tenho é a seguinte: qual que é o prazo da vida útil? Pensando nisso, recentemente a ABNT emitiu a NBR 15575, que é a norma de desempenho. A norma de desempenho traz desempenho acústico, desempenho de estanqueidade, desempenho de inúmeros sistemas construtivos. E um dos pontos da norma de desempenho é tratar sobre a vida útil de determinados sistemas. Há um exemplo: estrutura, 50 anos. Sistemas hidrossanitários, se não me engano, 20 anos. Vedação, impermeabilização, 20 anos. Você acha que, para a construção, em virtude desse julgado, que traz olhos maiores para a vida útil, a gente pode se valer desses prazos da NBR para trazer a responsabilidade dos construtores? Como nós sabemos, essas normas técnicas não vinculam, ou seja, elas não obrigam o legislador a segui-las. Mas, evidentemente, num caso como esse, em que se discute vida útil, em que há um estudo de uma entidade séria, absolutamente técnica, sobre vida útil, eu não tenho dúvida que será uma boa baliza para os julgadores. Portanto, imaginemos o seguinte: se um sistema hidráulico, como você falou, em 20 anos, ou de construção, de estrutura, 50 anos, apresentar problemas antes disso, podemos até imaginar que, por presunção, havia um vício qualquer que não deveria ter desaparecido. Com certeza. Agora, por outro lado também, isso me lembra uma outra coisa. Evidentemente que há situações em que o próprio adquirente, o comprador, vamos imaginar um condomínio, não dá a manutenção aos sistemas que deveria. Daí nós temos um outro problema, que é a redução de vida útil pela não adoção das técnicas normais de manutenção. Isso também pode indicar que o sistema poderia ter uma vida útil de 20 ou 50 anos, mas não tem por conta de culpa
de negligência daquele que utiliza. Então vamos pensar um exemplo simples, bomba da piscina. Se eu tiver uma bomba de piscina que precisa de manutenção a cada 6 meses, para troca de equipamento, peças, para lubrificação, etc., e eu deixo 2 anos sem e a bomba queima, evidentemente que isso é culpa de quem não deu a manutenção. Agora, se eu imaginar que o prédio tem uma piscina que está dimensionada de maneira equivocada para a potência da bomba, então a bomba está trabalhando acima da capacidade porque ela foi subdimensionada, evidentemente que aí nós temos um vício na construção, um vício na entrega, e esse vício vai ser de responsabilidade da construtora. Entendi. Simão, a NBR 5674, ela trata exatamente da manutenção que tem que ser realizada pelos adquirentes. Mas a gente sabe que muitas das vezes os construtores, na entrega dos condomínios, sequer informam a eles um plano de manutenção. Nem todas as construtoras, por mais que isso possa nos assustar, entrega um plano de manutenção regular. Nesse caso, a gente pode eventualmente tratar também de uma responsabilidade da consultora, não por defeito da informação. Por defeito da informação. O dever de informar, ele, vamos dizer assim, está cristalizado no direito brasileiro, muito sólido, desde o Código de Defesa do Consumidor, que já vai aí, em 1990, né, mais de 20 anos. Portanto, eu não tenho dúvida que ainda mais com o reforço da boa-fé objetiva do 422, que o dever de informar é uma decorrência natural, caberia, sem dúvida nenhuma, talvez até utilizando os estudos dessa nota técnica, um pequeno manual, coisa bastante simples, pelo qual o consultor informa. Manutenção disso exige tanta periodicidade, daquilo, tanta... E ele descumpre esse dever de informar, responde. Se ele cumpre, pelo menos atenua a responsabilidade civil, tendo em vista que ele deu a informação que o homem comum não tem. Por exemplo, eu, como advogado, não terei a menor ideia de quanto e quanto tempo é necessária uma manutenção de coluna do prédio ou da parte elétrica. E poderia ser o síndico. Eu poderia ser o síndico. Como, aliás, nós sabemos que no Brasil, ainda hoje, o síndico, em regra, ainda é um dos moradores, ou seja, não é uma pessoa especializada no assunto. Então, realmente, a sua pergunta é interessante e me parece que é dever informar essa periodicidade ou esses detalhes de manutenção. Simão, quero te agradecer imensamente pela participação no nosso blog, extremamente esclarecedora as suas palavras, acho que ficou bem claro a respeito dos prazos que os construtores podem responder, a diferença entre a prescrição e decadência, e o blog fica à sua disposição, agradecendo mais uma vez por todas as suas palavras. Eu é que agradeço, eu acho sempre que essas novas mídias são muito interessantes, porque a gente consegue levar informação para muito mais gente e de maneira muito mais democrática. O que antes estava restrito a grupos de estudos ou palestras para poucas pessoas, hoje num blog como o seu, nós vamos ter o alcance aí de centenas, dezenas, quiçá milhares de pessoas. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado.